Bom dia, igreja. Bom dia a todos os nossos irmãos, amigos que nos assistem pelas redes sociais. É bom estarmos aqui. Mais um dia tem nos dado o Senhor, amém? Por isso, glória a Deus, podemos estar respirando, glorificando e engrandecendo aquele que é digno, né? Ao único que é digno de toda honra, glória e louvor. Vamos abrir a Bíblia, né? Em Salmos 139. Eu queria compartilhar um texto com vocês. É o Salmo 139, a gente vai começar no versículo 1. Amém? Você aí na sua casa já conseguiu achar o texto? Diz assim o Salmo 139, a partir do versículo 1. Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia! Que Deus é esse? Que Deus é esse, queridos, que nos conhece, né? Ainda que nenhuma palavra tenha sido emitida por nós, pela nossa boca, o Senhor, Ele conhece tudo que passa na nossa mente, tudo que passa no nosso coração e mais. Para onde eu posso ir que eu fuja da presença do Senhor? Existe esse lugar? Não existe. Aonde você for, a mão do Senhor está com você. Aonde você estiver, Ele continua nos conduzindo, continua nos guiando. Esse Deus é tremendo. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra. Não há outro como Ele. Que nós hoje possamos engrandecê-lo com força, com fé. Hoje nós estamos aqui com o grupo do Louvor dos Jovens, né? E nós vamos trazer até para vocês umas canções que nós cantamos lá no Louvorzão do último culto dos jovens, que todos nós, né, que somos jovens, se a gente pensar na eternidade, nós somos bebês, né, de tudo que a gente ainda tem para viver. Que todos nós que somos jovens possamos hoje engrandecer a Deus com todo o vigor, com toda a força, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa energia, porque não há outro, queridos, não há outro como Ele. Aleluia. Pai, muito obrigada, porque Tu nos conheces, Senhor. Tu realmente nos conheces, ainda que nenhuma palavra tenhamos falado, emitido, o Senhor sabe tudo que está no nosso coração. Pai, não há lugar que possamos ir, que venhamos a sair da Tua presença, porque o Senhor está em todos os lugares. Que nós tenhamos consciência disso, Senhor, e venhamos a viver uma vida realmente dedicada a Ti. Que nós venhamos a procurar a Tua presença e pedir ao Senhor que sejamos cheios da Tua presença. Senhor, venha aumentar em nós a presença do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, venha transformar-nos naquilo que o Senhor sonha para nós. Muito obrigada, Pai. Se faça presente no nosso meio. Receba a nossa adoração, nosso louvor, que seja para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Ele é digno. Aleluia. Aumenta o fogo. Vamos pedir, Senhor, aumenta em mim o fogo, a presença do Espírito Santo. Aleluia.
fogo, do teu Espírito. Eu quero a tua presença. Deu para aprender? Agora vamos cantar com força. Todo mundo pedindo realmente a presença do Espírito. Do teu Espírito, aumenta a unção. Quero estar mais perto de ti. Coloque em mim temor, no teu santo nome. Desperta o meu amor por ti, Jesus. Além das palavras e das canções de amor, que a tua vida flua do meu interior, e os meus atos honrem o teu amor, para exaltar a ti, Senhor, para exaltar a ti, Senhor, Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. É para Ele que nós dançamos, é para Ele que nós cantamos, é para Ele que nós vivemos. Para ti eu danço, para ti eu grito, para ti eu vivo. Jesus, eu quero ver vocês gritando. Para ti eu danço, para ti eu grito. Para ti eu vivo. Jesus, Ele é Jesus. Tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Jesus, Ele é digno. Tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Tu és. Aleluia. Dê um forte aplauso àquele que é digno da sua vida, de tudo que você faz. Que tudo que nós venhamos a fazer seja para a honra do Senhor. Que não sejam só canções, queridos. É isso que essa canção diz. Senhor, muito mais do que canções de amor, eu quero te engrandecer de verdade com a minha vida, porque não há outro, queridos. Nós podemos procurar tudo nesse mundo, nada substitui o Senhor. Você já tentou procurar outras alternativas? Eu já. Eu não vivi na presença do Senhor esse tempo todo. Nenhuma delas substitui o Senhor, queridos. O vazio continua. Ele é insubstituível. Que nós possamos declarar: Senhor, eu não te troco por nada. Por nada. Porque tu és insubstituível. Aleluia. Substituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Substituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Substituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata,
fugirei do teu amor? Onde eu me esconderei de ti? Como fugirei do teu amor? Vida eterna eu encontro em tuas palavras. O ar que eu respiro vem de ti. Vida eterna eu encontro em tuas palavras. O ar que eu respiro vem de ti. Por isso eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Ele é insubstituível. Não há outro, não há nada. Não troque o Senhor por nada. Nada vai suprir a ausência do Senhor na sua vida. Ele realmente é insubstituível. Aleluia! Onde eu me esconderei de ti? Como fugirei do teu amor? Onde eu me Esconderei de ti. Como fugirei do teu amor? Se vida eterna eu encontro em tuas palavras. O ar que eu respiro vem de ti. Se vida eterna eu encontro em tuas palavras. O ar que eu respiro vem de ti. Por isso eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Substituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Aleluia! Glórias a Ele. Dê um forte aplauso. Por mais que você busque, você não vai encontrar outro igual. Nada, queridos, nada é igual ao nosso Deus. Esse Deus é tremendo. Ele é tremendo. Você concorda comigo? Ele é tremendo. Não adianta buscar. Você vai perder tempo. Nada substitui o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é tremendo. Ele é mais elevado do que qualquer outra coisa que existe. Creia nisso, se mantenha firme nesse caminho. Porque nada substitui o nosso Deus. Aleluias! água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Tu és Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és
cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Creia nisso. Cante com fé, porque Ele é poderoso. Se Ele está conosco, o que vai nos deter? Quem vai nos deter? Se Ele está conosco, nada pode nos deter. Então declare isso. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem poderá? Quem pode nos deter? Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Tu és grande, Senhor. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos deter? Glórias a Deus, aleluia. Dê um forte aplauso. Se Deus está conosco, que motivo temos nós para temer? Não importa o que aconteça, nada. Não precisamos temer porque Ele está conosco. Você crê nisso? Dê um glória a Deus, dê um aleluia. Diga, Senhor, eu creio. Se Tu estás comigo, quem vai me deter? Ainda que as circunstâncias não sejam boas, creia nisso. Não precisamos temer, porque no Senhor todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é fácil dizer isso quando a gente não está vivendo uma coisa boa, não é verdade? Como eu posso crer que uma coisa que está me magoando e me machucando hoje coopera para o meu bem? Mas isso é uma certeza que a palavra nos dá. Nós não precisamos temer, porque quando nós estamos com o Senhor, Ele é mais elevado do que qualquer outro. Quem poderá com o braço forte do Senhor? Então, Pai, nós queremos Te conhecer, porque o nosso medo humano, ele diminui quando nós chegamos mais perto de Ti. Quando nós temos certeza em quem temos crido. Quando nós conhecemos aquele em quem temos crido. Que nós possamos dizer, Senhor, me ajuda, eu quero Te conhecer. Eu quero Te conhecer a tal ponto que a minha fragilidade humana, ela seja tão reduzida. E a Tua presença em mim faça toda a diferença no meu modo de viver. Que o meu medo, tudo que me impede, que me paralisa, Senhor, seja reduzido a nada, porque eu Te conheço, Senhor Deus, quem tenho conhecido, quem tenho crido. Aleluia! Meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim
o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus também? Você quer conhecer Jesus? Declara: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer de verdade, Pai, não só de ouvir falar. Não quero te conhecer pela fé dos outros. Quero eu ter experiências contigo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero provar de uma vida perto de Jesus. Você também quer? Peça a Ele. Fala: Senhor, eu quero. Eu quero. Aleluia. existe outro, queridos. Não existe outro. Ele verdadeiramente é insubstituível, mais elevado que qualquer outro. Ele é único. Ele é único. Queira conhecer Jesus, queira ter uma vida de intimidade com Ele. Conheça aquele que de graça te salvou. Não nada que nós possamos fazer, queridos, que aumente nosso merecimento com relação à salvação. Nada. A nossa salvação foi dada de graça. Jesus conquistou na cruz. Aleluias.
Senhor nos salvou. Que nós possamos, Pai, dia a dia, buscar viver uma vida que te engrandeça, que te glorifique, que realmente, Senhor, faça a diferença, que honre ao teu nome, porque o Senhor não poupou esforços para de graça nos salvar. Aleluia, Pai, receba toda adoração, toda honra, toda glória que é devida ao teu nome, porque tu és digno. Aleluia, dê um aplauso bem forte para o Senhor. Aleluia. Bom dia, igreja. Bom, mais uma vez, ter esse momento, estarmos juntos para louvar, para glorificar, para agradecer a Deus pela sua fidelidade e por tudo que Ele tem feito por nós. Você já observou ou tem observado, né, o cuidado de Deus sobre a sua vida? Eu penso muito sobre esses detalhes, né, que às vezes nós vemos só naquilo que é macro, que é grande, e nas pequenas coisas, às vezes passam despercebidas. É importante nós termos esse olhar para que possamos ser essa pessoa grata. Então, semana passada, eu estava em viagem, então tinha muitos lugares bem ermo, né, que se o carro desse algum problema, ficaria bem complicado, né, até vir reboque, essas coisas todas. Então, essa semana eu estive por aqui, então eu saí da igreja, fui para Niterói, parei no estacionamento, fui no dentista, na volta, liguei o carro funcionou, morreu. Quando eu liguei pela segunda vez, o carro parou. Então, a gente já tem um pouco de experiência, né? A gente percebe, sabe mais ou menos aquilo que é. Então, eu percebi que era a bateria, porque o rádio não estava ligando. E carro a diesel, ele não dá sinal igual um carro a gasolina, né? Quando para, né, Gerson? Geralmente, ele não fica porque a bateria é muito potente. E aí, fiquei aguardando ali, né? Vim assistência técnica, depois trouxe a bateria, colocou uma bateria nova lá, e eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu estava em um estacionamento, no lugar de sombra, né, que não sofria risco nenhum, de eu estar na rua, vir outro carro colidir. E às vezes a gente só vê as coisas ruins, negativas, né? Poxa, logo isso, por que foi acontecer? E não paramos para ter esse olhar de ver como que Deus cuida, né? Reservou um lugar, né? E ali eu fiquei aguardando o assim, socorro. Então, e ao mesmo tempo, enquanto estava aguardando chegar a assistência técnica, eu estava conversando com um rapaz, né? Comecei a puxar um assunto com ele sobre passarinho, o lugar onde ele estava, né? Para trazer uma conversa e depois entrar, né? Falando sobre o amor de Deus, né? Então ele falou que ele bebia, que ele fazia isso, né? E aí eu comecei a entrar nesse assunto, falando do amor de Deus e o cuidado de Deus. Então, querido, são dois pontos que nós precisamos estar observando. A Bíblia diz que nada acontece por acaso, né? Deus está no controle de tudo e todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Então, o meu desejo nessa manhã, que você possa ter esse olhar, né? De não olhar com um olhar negativo. Um olhar negativo para aquele que não tem alguém sobre o controle da sua vida. Aí você está como num navio perdido em alto mar. Mas você que tem o Senhor da sua vida, todas as coisas de fato cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Você pode dar um glória a Deus se você crê nisso? Uma parte acredita, outra está em dúvida. Esse glória a Deus, você está dizendo: Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Então, aquilo que não acontece da maneira com que eu gostaria, é porque o Senhor tem um propósito maior e melhor. E a segunda parte é você ver naquele contexto uma oportunidade
de você falar do amor de Deus para uma outra pessoa. Não tem outra finalidade, querido, da nossa conversão a Deus do que essa. Tentam durante muitos anos, isso é uma estratégia bem demoníaca, de tirar o propósito da igreja, que é de buscar bênção, de que o resultado do tamanho da igreja, daquilo que você tem, esse é o propósito pelo qual você se converteu. Não é verdade. Isso é uma consequência natural. Né? Mas, quer você tenha ou não, como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Nada poderá nos separar do amor, do propósito que é de pregar a palavra de Deus. E pregar não é para apenas pastor, pregar não é isso aqui que vai ser feito agora. Pregar é o momento ao qual você, em pequenas coisas, em pequenas doses, de maneira muito lenta, para alguns, para outros você tem que ser mais enfático, mas falar do amor de Deus, né? E deixar essa semente, e que o Espírito Santo vai poder agir. Então eu trago essa reflexão para você, para que você seja grato, para que você veja que existe alguém no controle da sua vida, mas também que existe um propósito para que esse alguém esteja aí, para que você possa ser esse mensageiro de Deus. Essa semana nós concluímos praticamente agora a cozinha. Vamos essa semana agora completar a parte lá do berçário, ou da outra sala ao lado. Possivelmente vai ser da primeira sala sem ser o berçário, e o berçário vai demorar um pouquinho mais, tem uma questão de infiltração por cima, né? A não ser que essa semana o trabalho possa render mais. Mas estamos assim se preparando, né, para receber as nossas crianças, os bebês. Então, dando uma satisfação, em que tudo se trata de obra, né, tem um custo alto, e quando você contribui com o seu dízimo, quando você contribui com a sua oferta, o propósito nosso é esse, de manter a casa do Senhor, apenas isso. Então, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem contribuído, tem nos ajudado com a cesta básica, tem nos ajudado a comprar medicamentos, né? E em fevereiro nós já vamos estar retornando com muitas atividades, mas essa semana, se eu não me engano, acho que essa semana já tem a parte com psicólogos, né? Com médicos. Não sei se vai ser essa semana ou a outra, acho que é a outra, né? Talvez com médico, no final do mês, né? Então para que você saiba, né, que mesmo quando a igreja está aqui fechado, durante todas as atividades que nós temos, mas estamos trabalhando aqui para fazer o melhor, e é possível, né, que às vezes fica alguma coisa, fica pendente ainda. Sexta-feira eu e minha esposa saímos daqui muito tarde, e não deu para terminar tudo. Alguns irmãos chegaram mais cedo, e às vezes você fica perguntando, em que eu posso ajudar? Não é? Quando você chega mais cedo também, você às vezes nos ajuda em detalhes que às vezes não dá para terminar tudo. Não é? Então, que você possa ter esse coração comprometido em buscar a Deus. Quero lembrar você que nós temos ainda 3 domingos esse mês. Então, nesses 3 domingos, nós só teremos culto presencial pela manhã, e à noite será online. Então, hoje, né, à noite, nosso culto estará sendo online, tá bom? Então, hoje, o outro é 21, 24 e o outro 30 ou 31. 31, né? Então, esses 3 cultos à noite será online. Então, a mesma pessoa que estará pregando pela manhã, estará pregando à noite, e com mais o culto de oração. Hoje quem estará pregando aqui é o diácono Marcos. Então, daqui a pouco, de repente, você está me ouvindo falar, vai no banheiro para ouvir a mensagem, encontra aqui, ué, como que o pastor tirou a barba e trocou a roupa tão rápido? É o diácono Marcos. Careca é tudo igual. Desculpa, tá, Marcos? Nem todos gostam de ser chamado de careca. Eu conheço pessoas que não gostam. Então, não é milagre. É o diácono Marcos que vai estar pregando aqui. É bom, Marcos, na hora que você estiver falando, oi, bom dia, eu sou o diácono Marcos. A pessoa falou, como que o pastor fez isso tão rápido, né?
E também, hoje à noite, o Diácono Marcos, a Fabrícia, a filhinha, as duas, né, Marco? Possivelmente a Manuela vai estar também fazendo alguma coisa lá, vai estar transmitindo esse culto. A gente sempre dá a opção que eles possam vir para cá, né, e fazer aqui o em casa. Eles optaram em fazer em casa. Então ele vai estar transmitindo lá da casa dele, nós estaremos assistindo. A Júlia vai estar lá tocando, a filhinha dele. Manuela também vai estar dançando, com certeza, numa assistência. E a Fabrícia também, tá? Então, e segunda-feira e quarta-feira, o Diácono Marcos que vai estar ministrando no culto de oração, tá? Eu quero incentivar você a esse culto, para que você possa convocar, né, convidar alguém. Você não está convidando alguém a fazer parte da Igreja Nova Vida do Coelho. Você está convidando alguém a orar, né, na Igreja do Senhor Jesus. Então, o nosso propósito ali é simplesmente oração. Uma mensagem, 10, 12 minutos, interagir com as pessoas que estão entrando, e logo após nós começamos o momento de oração. Tem muitos testemunhos, muitos comentários, como isso tem sido gratificante e importante. Então, mesmo no período de férias, você não para de comer, você não para de tomar banho no período de férias. Concorda? É isso mesmo? Todos fazem isso? Comem mesmo nas férias? Tomam banho também? Então, né? Então, não é diferente na nossa vida espiritual. Mesmo nesse período de férias, não custa nada, meia hora você, se não quiser assistir os dois cultos durante a semana, assiste um, ou de quarta, ou de segunda, a mesma coisa a oração, mas participe, esteja conosco, convide alguém, pode ter certeza, sempre tem uma pessoa que estará precisando dessa palavra de refrigério, de paz e de tranquilidade. Uma outra coisa importante, né? Você que está nos assistindo, de casa ou de outro estado, bom dia para você, seja bem-vindo também à Igreja Nova Vida em Coelho, fica aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil, pode acreditar. Participa conosco, né? Que Deus possa aí abençoar você. E você que é membro, que está em casa, tem aí na tela a conta da igreja. Então, esse valor, quando você coloca, faz esse depósito, é o que mantém a casa do Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E, às vezes, a pessoa traz no envelope, né? Porque, às vezes, há essa necessidade de você querer vir aqui à frente. E, às vezes, tem pessoas que, às vezes, não fazem isso, mas manda por WhatsApp lá para mim. Eu simplesmente não abro, porque eu não sei o nome da pessoa, sou muito reservado com essas coisas, mas fica lá como um registro, eu sei quem mandou. Caso tenha algum problema na conta, algum estorno, eu abro, né, o tesoureiro, e aí vai estar vendo lá e resolvendo essa questão, que às vezes isso é possível acontecer, né? Uma outra coisa, eu sempre gosto de trazer uma palavra de assim, agradecimento, peço a Deus a inspiração, não escrevo qualquer coisa, não é um robô que manda mensagem ali para você, sou eu mesmo, sempre com uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, não é nenhuma mensagem colada, que eu não gosto, eu acho que a mensagem tem que ser muito pessoal, inspirada por Deus, e dessa maneira nós vamos tocando a igreja, acreditando que Deus está tratando das nossas vidas. Agora, eu tenho uma coisa importante aqui, que eu duvido que uma igreja, hoje, no domingo 17, né, Isaac? Tem o privilégio de ter dois homens de Deus, Moisés e Isaac, fazendo aniversário no mesmo dia. Olha só. Verdade? Cadê o Moisés? Vem cá, Moisés. Ali, ó, Moisés. Vamos embora, meu povo. Ele fala isso para... Pode dar um aplauso para o Moisés? Moisés e Isaac. É um privilégio isso. Dois homens de Deus na Nova Vida do Coelho, fazendo aniversário no mesmo dia. É uma honra, não é verdade? Só que lá você não fala, vamos embora, meu povo. A Nádia que fala, vamos embora, Moisés. E você, amém. Então, que Deus abençoe vocês.
E eu falei assim, olha, nem o pastor da Nova Vida do Coelho, no dia do aniversário, ele comparece. Vocês estão sendo um testemunho, né? Um testemunho para a vida do pastor da Nova Vida do Coelho. Que Deus continue fortalecendo e abençoando vocês, tá? Amém. Vamos ter agora esse momento de estar recebendo a palavra, tá? Lembrando, quem vai estar pregando agora é o diácono Marcos. Vem cá, por favor. Tá? Então, não é nenhum milagre que você está vendo agora, tá? Você deixou a barba também para confundir, Marcos? Complicou? Isso que eu ia falar, né? Essa semana... Deixa eu te ajudar. Esse mesmo, tranquilo, Marcos? Já higienizou? Já higienizou o microfone? Tá limpinho, tá Amém. limpinho. Eu ia falar isso, né? Essa semana eu trabalhei em casa de home office, então eu pude deixar um pouco a barba crescer, né? Então complicou. Mas aqui está falando o irmão Marcos, tá? O pastor já saiu, nós parecemos, né? Temos aí a careca, né? E o corpo parece um pouco porque a gente pratica o mesmo tipo de esporte, né? Então, mas aqui é o irmão Marcos. Bom dia, igreja, muito bom estar aqui mais uma vez, né? Foi um momento maravilhoso, está sendo estar na casa do Senhor pelo domingo, pela manhã, o dia do Senhor, né? Domingo, tivemos um louvor abençoado, maravilhoso, e glória a Deus por isso, né? A Deus, toda a honra e toda a glória. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o que a gente pôde falar 2 meses com os jovens, né? Uma palavra que não é apenas direcionada para o público jovem, e, na verdade, é o que fazer quando não se sabe o que se deve fazer. Então, a gente trabalhou essa palavra. Em cada momento que a gente estava reunido com os jovens, o Senhor direcionava de forma diferente a palavra. Então, a gente trabalhou com vários personagens da Bíblia. Inclusive, alguns estão aqui hoje, dos jovens, e eles não vão ter a mesma mensagem que foi pregada para eles nos dias que eles estiveram aqui. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Essa palavra não é uma palavra de efeito, mas sim... o diácono Vladimir vai passar o rodo aqui para secar. Tá bom. Não é suor, tá, gente? É a água mesmo que caiu aqui do copinho aqui. Então, nós vamos estar falando sobre essa palavra hoje, né? Então, não é uma palavra de efeito, mas, na realidade, uma palavra que muitas vezes vão acontecer situações em nossas vidas que nós não vamos saber como devemos resolver, independente da faixa etária, né? Às vezes a pessoa, essa palavra é direcionada ao público jovem porque vai ter situações que ele não vai saber resolver, mas nós também. Independente da fase de vida que estamos, não vamos saber resolver alguns problemas, ok? Eu estive vendo um filme onde o personagem principal ele tinha o poder de ir no futuro e retornar. Então ele conseguia ver todos os problemas que apareceriam na vida dele, e aí ele retornava e quando chegava próximo àquele problema, ele agia de forma diferente. Então, seria muito fácil isso se a gente pudesse ter esse poder, né? A gente, na realidade, a gente nem precisaria de Deus, porque a gente conseguiria resolver tudo. Mas, na verdade, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos do Senhor nos dando direção em todas as áreas das nossas vidas, independente qual seja o problema que vamos estar atravessando. Então, eu convido vocês nessa manhã a orar, não precisa se levantar, vamos fazer uma oração para entrarmos na palavra, tá? Senhor, muito obrigado por esse momento, onde cremos que o Teu Espírito Santo está trazendo essa palavra aos nossos corações, como o Espírito Santo falou comigo, que Ele possa estar trabalhando na vida de cada um de meus irmãos aqui nessa manhã, dos irmãos que estão assistindo em suas residências, em nome de Jesus, Pai, tenha toda a liberdade de agir, de atuar nesse momento. Queremos ouvir a Tua palavra. É por isso que estamos aqui nessa manhã, reunidos, porque queremos Te conhecer a cada dia mais. Aleluia. Convido você nessa manhã a abrir sua Bíblia no 2º livro de Crônicas.
onde vamos extrair muitas riquezas da palavra do Senhor, tá? Vai ser uma leitura um pouco longa, mas muito rica em conhecimento, em ações que podemos estar fazendo para vivermos uma vida na presença do Senhor, que glorifique o nome do Senhor. Amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 30. O título é Josafá vence os seus inimigos. Vamos lá. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar o Senhor. Pois Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão não há força, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante desta casa, que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas agora, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitistes que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizestes herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim nos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerás contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Então se levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa.
Saindo ele, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar, dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto, e quando olharam para a multidão, viram somente corpos mortos que jaziam em terra, nenhum tinha escapado. Vieram Josafá, o seu povo, para saquear os despojos, e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu repouso em redor. Amém. Glória a Deus. Então aqui vemos uma situação que aconteceu, né, com o povo de Judá, onde na época o rei Josafá, né, estava governando aquele povo, um problema que eles não sabiam como resolver. E vai haver, né, já houve em nossas vidas, ainda vai haver problemas que não vamos saber naquele momento como resolver. E ele aparece quando menos nós esperamos, né? Aqui no versículo 1 e 2, apareceu o problema, né? O rei estava lá, tranquilo, e chegou a notícia onde vinha uma grande multidão contra ele. Uma multidão que não se podia contar, né? Homens de guerra. Era uma coisa, quase que uma proporção de um homem de Judá contra 100 homens do povo que vinha contra ele. Uma coisa impossível, né? Uma batalha quase que impossível para ajudar ali vencê-la. E na luta, né, a gente entende que quando vem os problemas e a luta, né, que aparece em nossas vidas, é o momento que mais nós buscamos o Senhor. Como Josafá aqui no versículo 3, ele fala assim, ó, temeu Josafá e pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Então, a realidade é que, às vezes, né, muitas vezes, nós oramos mais quando aparece um problema em nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma igreja ou pessoas falar assim, olha, eu estou fazendo um jejum, a igreja convocar todos os membros, vamos fazer um jejum porque está tudo indo muito bom, está uma maravilha, as nossas contas estão pagas, a palavra de Deus está sendo ministrada, a obra do Senhor está sendo feita, vidas estão sendo alcançadas, a rua toda aqui se converteu ao Senhor, o bairro todo se converteu ao Senhor, né? Os bairros próximos estão ouvindo a palavra do Senhor, então vamos fazer um jejum. Então, assim, eu particularmente nunca vi isso acontecer. Geralmente a gente busca, a gente ora mais, intensifica nossas orações e começa a jejuar quando aparecem os problemas. E esse rei fez a mesma coisa aqui.
ele começou a buscar, começou a chamar o povo para fazer, a pregoar um jejum, né? E assim, o jejum, na verdade, e oração, não é só no momento que a gente sente aquele medo. Na verdade, nós precisamos estar em todo o tempo em oração, né? A gente não sabe quando o problema vai aparecer, como eu mencionei aqui a questão do filme, né? Seria fácil demais saber tudo sobre aquele problema quando ele aparecesse e como a gente agiria naquela situação, mas nós não sabemos. E é por isso que precisamos estar em oração, buscando o Senhor, buscando uma direção do Senhor, né? E nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que vive as angústias da alma, né? Uma sociedade que a gente tem vivido esse último ano que a gente passou, as pessoas estão adoecendo nas suas emoções, estão tendo problemas familiares, problemas nos seus empregos, nos seus trabalhos, no meio da sua convivência, e eles estão trazendo para fora, né? Então a gente está vivendo momentos difíceis. Eu soube de um caso, não é de ninguém aqui, tá? Mas uma pessoa tranquila. E essa pessoa, ela foi no shopping e a chancela para entrar estava danificada e ela tinha que dar uma ré e tinha um carro parado atrás dela, né, querendo entrar também, ficou parado e ela abaixou o vidro, fez vários sinais, ficou um tempo, buzinou e nada da pessoa sair. O que ela fez? Ela engatou a marcha ré e saiu rebocando o carro da pessoa, né? Então bateu, era um senhor já. Então, saiu rebocando e entrou e foi embora. Então, assim, a gente está vivendo momentos difíceis, né? Em todo o tempo, nós estamos sendo atacados. Às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho problema, não estou orando porque está tudo bom comigo. Mas a gente para assistir uma televisão, está o ataque do inimigo, né? A gente para falar alguma coisa, a gente vê que as pessoas estão meio que desorientadas, pessoas estão vivendo momentos difíceis da vida dela, independentes, tá, gente, de classes sociais. Às vezes a gente fala, a pessoa tem uma classe social boa, ela não tem problema. Não. A pessoa também está vivendo esse momento difícil, né? A sociedade está atormentada, a verdade é essa. Então precisamos orar e buscar o Senhor. No versículo 4 aqui, uma coisa interessante. Fala assim, ó, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Então eu não sei qual o problema que você possa estar atravessando, mas é necessário orar, é necessário buscar. E existem dois tipos de oração. A oração, né, independente, que é você e Deus, e a oração pública. Aqui nós vemos o rei convocando todo o povo para estar orando, né, uma oração pública, clamando ao Senhor por aquele problema que estava vindo sobre eles. Então, assim, o interessante é nós pararmos e aprendermos aqui, porque isso aqui fala muito para as nossas vidas. Às vezes nós oramos por um problema e por algum motivo a gente sente vergonha ou acha que se a gente expor para outras pessoas de confiança, é claro, a pessoa vai achar que nós não temos fé. Mas é necessário, quando passamos por um grande problema, quando não sabemos como resolvê-lo, convidar, chamar irmãos em Cristo que confiamos, pessoas que demonstram ali uma vida na presença do Senhor para pedir ajuda em oração. Isso é humildade, é reconhecer a nossa falha, a nossa necessidade de resolver aquele problema e reconhecer que nós, naquele momento, não temos força, nem nenhum tipo de capacitação para resolvê-lo. Então, é necessário agir dessa maneira, conversar com irmãos, né? E expor o nosso problema, pedir ajuda em oração para que possamos resolver aquele problema, como o rei aqui colocou o povo. Amém, igreja? Não ter orgulho, não é vergonha pedir ajuda em oração, tá? A gente precisa praticar mais isso. Versículo 6 ao 9,
tem uma passagem aqui bem interessante. Tá? Ele fala assim, ó, no versículo 6. E disse o Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder. Não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante da casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Aqui ele faz uma oração nas promessas que estão contidas na palavra do Senhor. Precisamos, irmãos, fazer esse tipo de oração, usar esse tipo de estratégia. A promessa, a palavra de Deus tem várias promessas para as nossas vidas. Aqui ele começa a fazer uma oração, e não sei se vocês perceberam, ele relata o momento que o povo de Israel sai do Egito, como Deus preparou todo aquele caminho para eles, né? Como Deus preparou aquela grande multidão. Ele cita o nome de Abraão, amigo de Deus. Ele cita aqui o momento que Salomão construiu o templo ao Senhor e declara que se qualquer problema viesse, o povo teria que se reunir ali e exclamar o nome do Senhor, e o Senhor estaria operando ali a obra, fazendo o milagre acontecer. Então ele ora de acordo com as promessas que estão na Bíblia, na palavra de Deus. Então precisamos, irmãos, orar quando os problemas aparecerem em nossa vida. Precisamos ter a certeza que a palavra de Deus tem promessas, e a palavra de Deus ela não muda, ela permanece a mesma. Deus não muda, Ele não é Deus do passado, Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele quer operar o milagre em nossas vidas. Ele quer resolver o nosso problema, independente de qual que seja. Ele está do nosso lado para nos ajudar. Amém? Eu acredito que o versículo 12 é o que mais chama a atenção nessa palavra, onde o rei fala assim, ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, irmãos, existirá momentos que é necessário colocarmos nossos olhos no Senhor, né? Acontecerá problemas em nossas vidas que precisamos reconhecer que nós não seremos capazes nos nossos intelectos, na nossa força, em nossas reservas de resolvê-los. Precisamos buscar do Senhor, precisamos orar, pedir uma direção a Deus. Quantas vezes na minha casa, né? E eu não me envergonho de falar isso aqui em público. Às vezes a gente discorda, né? Marido, esposa, tem muito isso. Nós não somos iguais, fomos criados em lares diferentes, e às vezes a gente discorda de alguma situação na minha casa, e já aconteceu momentos de um ficar bicudo para o outro, e estar ali no momento difícil, sabe? De falar, eu não concordo com isso, e ali vai tomando uma proporção, a gente vai aumentando o tom da voz, e aí o que a gente faz quando chega nesse nível? Vamos parar tudo aqui, vamos orar. E a gente, mesmo bicudo, um com o outro, a gente se dá as mãos e a gente começa a orar naquela situação que se levantou. Porque se a gente continuar, a gente não vai saber como resolver. Então a gente não vai conseguir resolver, ou seja, vai piorar aquela situação. Então a gente parou tudo e a gente dá as mãos, mesmo ali, numa situação desagradável, e começa a orar. Precisamos orar, precisamos pedir direção a Deus. Vai existir problemas que não saberemos resolver, independente da onde a gente se encontra, do que a gente sabe, da nossa sabedoria. Precisamos colocá-lo na mão de Deus.
O que a gente não sabe, Deus sabe. O que a gente não conhece, Deus conhece. O que a gente não tem capacitação para resolver, Deus tem toda a onipotência para estar resolvendo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então é necessário orar, é necessário colocar os olhos no Senhor quando o problema aparecer. Também é necessário jejuar, né? Então aqui a gente vê que o rei, ele chama a congregação para apregoar um jejum. E o interessante do jejum é que o jejum relata que nós precisamos mais de um direcionamento de Deus do que mesmo alimentar o nosso corpo. Eu tenho uma certa dificuldade de sair de casa pela manhã sem tomar café. Eu não sei se alguns irmãos têm esse problema, né? Tem irmãos que saem numa boa, aí toma café numa padaria, próximo ao trabalho. Eu não consigo. Se eu tiver que sair de casa 3 horas da manhã, eu vou acordar 2h30, vou fazer um café, vou botar um pãozinho na chapa, vou pegar um mamão, cortar lá, vou tomar café e vou sair. Então, eu tenho muita dificuldade em termos de fazer jejum, porque eu não consigo. Eu tive muito problema de gastrite no passado, fiz tratamento, mas até hoje, quando eu abuso um pouco de algum tipo de comida, eu sinto dores. Então, quando eu vou fazer um tipo de jejum, por alguma coisa específica, eu sei que eu vou ter problemas. Eu faço o meu jejum e à noite, pelo tempo que eu fiquei sem me alimentar, quando chega à noite, eu sinto fortes dores no estômago, né? Porque aquelas feridas do estômago permanecem ali. Então, quando não tem um alimento ali, aquele organismo começa a produzir ácidos e batem naquelas feridinhas e eu começo a sentir muitas dores. Mas mesmo assim, eu me coloco ali porque eu acredito que aquele momento de jejum é mais importante para a minha vida ou pela causa que eu estou fazendo do que as dores do que eu vou estar sentindo durante a noite. Então, a necessidade para mim daquele jejum é primordial, porque aquilo ali eu vou estar buscando uma direção de Deus, eu vou estar me aproximando do Senhor para resolver aquela situação. Um fato interessante, na Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores contam, dessa vez eu não vou entornar não, tá? Alguns historiadores mencionam que a Alemanha, né, vinha massacrando os países ali da Europa e a Inglaterra sofreu muito com a Alemanha, né? Mas a igreja da Inglaterra teve uma postura essencial para que aquele massacre não fosse maior, né? A igreja se reuniu em oração, eles fizeram jejuns, eles clamaram a Deus, e isso são os historiadores, homens que muitas vezes não conhecem ao Senhor. Eles declararam que a postura da igreja na Inglaterra foi fundamental para que aquele massacre não fosse maior. O povo se encontrava numa situação onde eles não tinham nem o que comer, né? A única coisa que resistia ao bombardeio dos alemães era as batatas. Então eles plantavam batatas e pescavam peixes e comiam aquele peixe, salgavam ele com batatas. Hoje, na Alemanha, um dos pratos mais típicos deles são o fish and chip, né? Peixe com batata. Porque era a única coisa que eles conseguiam cultivar naquele momento e pescavam. Então, eles estavam sendo massacrados. E a igreja se colocou ali de uma postura diferente. Ela começou a orar, a buscar a Deus naquele problema que surgiu. Jejuavam, clamavam a Deus ao ponto de ali o Senhor trazer livramento para muitos daquele povo ali que estavam reunidos. Amém? Então é necessário, irmãos, orar, é necessário jejuar. Amém? No versículo 15, fica claro, a batalha não é nossa.
Todos os problemas que vierem na nossa vida, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, a batalha não será nossa, a batalha será do Senhor. No versículo 15, diz assim, ó, disse ele, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Precisamos entender que todos os problemas, Deus estará na nossa frente, nos ajudando a resolvê-los. Precisamos confiar no Senhor. E esse rei, ele tem uma atitude totalmente diferente aqui no versículo 18. No versículo 18 diz assim, ó, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Existirá problemas em nossas vidas que não saberemos como resolvê-lo, mas é necessário continuar adorando ao Senhor, nos prostrarmos diante de Deus, reconhecermos a soberania do Senhor. E esse povo, ele faz isso. Eles não sabiam como iriam resolver aquele problema. Não teria como resolver aquele problema. A morte estava certa, mas eles começam a adorar ao Senhor, confiando no Senhor, acreditando, porque a batalha não é nossa. O problema aparece, mas Deus está na nossa frente para nos ajudar a resolvê-lo. Amém, igreja? Versículo 20 ao 22 tem um fato interessante. 20 diz assim, ó, pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá se colocou em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Hoje a gente fala, naquela época existiam os profetas, onde o Senhor falava através dos profetas. Mas aqui a gente pode falar, credes na sua palavra e prosperareis. O Senhor trará uma solução para o seu problema. Versículo 21. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Então é necessário cantar louvores, louvores que saiam do trono de Deus. Imagina que, né, os nossos músicos fizeram um excelente louvor para a glória do Senhor em primeiro lugar, mas se tivéssemos naquela situação e fossem eles convocados para estarem na frente daquele exército, o que passaria na mente deles, né? Parava assim, caramba, e agora? O que vai acontecer? Eles estão me colocando aqui na frente para que o inimigo venha gastar ali a força dele ali, porque naquela época não tinha arma de fogo, então era espada, né? Então, vamos colocar os músicos aqui na frente, o inimigo vai vir com as espadas, eles vão começar a matar os músicos, aí os braços dos soldados lá, inimigo, vão cansar, porque já mataram tanto músico. Aí o povo lá de Judá, agora vamos contra-atacar, porque aí o povo está tudo cansado, a gente vai vencer a batalha. Né? Imagina a mente daqueles músicos, cantores ali, que o povo coloca eles de frente lá na batalha, para estarem ali naquele momento, né? O que passou na mente daquele povo? Falei, meu Deus do céu, e agora? Essa luta. Mas Deus, né, coloca aqui o louvor como uma arma de ataque. Aquele povo começa a orar, louvar, adorar o Senhor. Enquanto eles estão louvando, né, a palavra diz que enquanto eles louvam, Deus começa a colocar armadilhas e o povo, né, o que vinha contra o povo de Judá é desbaratado. Eu me lembro no processo de minha conversão, eu visitei uma igreja
E eu cheguei na igreja, né, não conhecia nada, e estava acontecendo um louvor naquele lugar. E tinha um homem louvando ao Senhor, e ele era desse tamanho mais ou menos. Mas quando aquele homem louvava ao Senhor, parecia que aquelas paredes iam cair. Era muito poder, era muita unção, né, que era passada naquele lugar, naquele momento de louvor, né, preparando todo o momento da palavra. Então, músicos, né, hoje calhou de estarem mais reunidos aqui para o lado de cá, então estou olhando para cá também, né? É importante essa busca. Vocês são um canal de Deus, né, para trazer esse momento para que a igreja possa estar recebendo a palavra do Senhor. Então, é necessário louvar, mas não de qualquer tipo de louvor. Um louvor que saia do trono de Deus, aquela adoração. Quando você adora, louva, o Senhor toma a frente, né? A palavra de Deus fala que Paulo e Silas, na prisão, o que eles faziam? Eles louvavam, adoravam, oravam ao Senhor e começavam a louvar, por mais difícil que eles estavam vivendo naquele momento, como esse povo estava vivendo. Como eu já mencionei, o povo estava indo para a guerra, uma guerra que a morte era certa naquele momento. Eles estavam indo para morrer. E aí eles começam a louvar, começam a adorar o Senhor. Paulo e Silas na prisão, presos lá, cheios de correntes. Eles começam a louvar ao Senhor, e aquelas correntes começam a se soltar, as portas começam a abrir. Então, irmãos, mesmo passando por problemas, por lutas, louve ao Senhor. Não louve ao Senhor quando o problema passar. Louve ao Senhor para que o problema acabe. A gente acha assim, né? Em Tiago 5,13 diz assim, se está aflito, ore. Quem quiser ler, depois pode ler. Se está aflito, ore. Se está alegre, cante louvores. Tiago 5,13. E aqui a gente vê a diferença, né? A palavra de Deus, ela se casa tanto no Antigo Testamento como no Novo, né? Porque no Novo Testamento a gente vê isso, ó. Se alguém está alegre, cante louvores. E aqui, no Antigo Testamento, o povo estava louvando, enquanto eles louvavam, mesmo naquela situação de tristeza para o povo de Judá, Deus estava agindo. Então é necessário nós louvarmos ao Senhor, buscarmos essa direção do Senhor, porque quando nós louvamos ao Senhor, né, com essa adoração, com esse pensamento de que o nosso problema está nas mãos do Senhor, ele começa a agir. Então passe a louvar ao Senhor. Não depois que o problema acabe, mas para que o problema acabe de sua vida, passe de sua vida, tenha uma solução na sua vida. Amém? Eu já tive momentos de situações que eu não sabia o que fazer com o problema. E eu comecei a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, e Deus começou a me dar uma nova direção. Deus nos coloca em novos lugares, em novos momentos, quando louvamos ao Senhor. É como se houvesse uma tempestade em nossas vidas, e quando nós começamos a louvar ao Senhor, Ele nos tira daquela tempestade e nos coloca num lugar de segurança, no lugar onde estaremos ali protegidos pelo próprio Deus. Então é necessário louvar e adorar ao Senhor. Amém, igreja? Amém? Todos estão compreendendo essa palavra? Precisamos realmente buscar uma direção. Temos vivido momentos difíceis em nossas vidas, né? A gente viveu um ano de dificuldade, com muito problema aparecendo, não só nas nossas famílias, mas no meio de nossos familiares, onde tivemos que estar ali atuando também, de alguma maneira, dando um tipo de apoio. E em muitos casos, eu creio que vocês, como eu, não sabiam ali estar resolvendo aquele problema que às vezes apareceu em nossa vida, que não era nem nosso.
E quando a gente clama ao Senhor, pede uma direção, Ele vai abrindo as portas, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos direcionando. Amém? Vamos aqui no versículo 23. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, acabando eles com os moradores de Seir, juntaram uns aos outros a destruir-se. Às vezes vai aparecer problema na sua vida que, quando você clamar, você vai buscar uma direção de Deus e as coisas, Deus vai usar até pessoas que tiveram algum tipo de problema com você, no trabalho, na escola, né, em algum curso que você fez, que vão resolver os seus problemas. Uma vez eu tive um problema no trabalho que eu não sabia como resolver. E já estava no momento aí da pandemia, então trabalhando de home office na minha casa. Fabrícia tinha saído para trabalhar, na empresa dela o trabalho continuou presencial, e eu fiquei em casa, e nesse dia eu me lembro que eu estava meio resfriado, sabe? Não era Covid não, tá? Era uma virose que eu tinha pego, uma alergia, e estava com o nariz entupido, meio febril, e eu me lembro que apareceu um problema no trabalho que eu não sabia como resolver. E eu comecei a orar no meu quarto, pedi uma direção a Deus. Minhas filhas estavam brincando lá embaixo com a avó e tal. E eu estava tão cansado naquela situação que eu não sabia como resolver mais o problema e também debilitado fisicamente, emocionalmente. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Age nesse problema. E eu confesso a vocês que eu estava tão cansado que eu deitei na minha cama e apaguei. Apaguei. Não vi mais nada. E quando foi por volta de 5:30 da tarde, eu comecei a acordar assim lentamente. Acordei. E eu falei, caramba, tem esse problema para resolver ainda. Só que eu já tinha entregue aquele problema nas mãos do Senhor, né? E eu não sabia mais como resolvê-lo. E quando eu acordei, eu falei, eu fui, tomei um banho, tomei um café para dar uma despertada, e eu fui abrir o computador, né, para ver como estava o patamar daquele problema, né? E quando eu abri, que eu fui ver lá as conversas nos e-mails, já tinham resolvido o problema para mim, né? Estava tudo muito certo, tinha dado tudo certo, e eu não precisei agir um dedo ou falar alguma coisa para que aquele problema fosse resolvido. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se aquele relógio ali está certo, é isso mesmo? É 10h30? É? Então, assim, irmãos, vão aparecer problemas que a gente não vai saber resolvê-los, mas precisamos colocá-los diante de Deus. Deus vai trabalhar em nossas vidas. Precisamos reconhecer a soberania do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Versículo 24. Nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto. E quando olharam para a multidão, viram somente corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum tinham escapado. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Versículo 26. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Vieram a Jerusalém com alaúdes,
com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Então, meus irmãos, Deus, enquanto nós buscamos uma direção de Deus, quando nós oramos, jejuamos, adoramos, né, e colocamos todo o nosso problema nas mãos de Deus, ele começa a agir. Esse lugar onde que o povo de Israel começa a avistar, né, os seus inimigos, nada mais era que o lugar onde todos eles estariam sendo mortos ali, né? Então eles estavam indo para aquela batalha, eles iam ali lutar contra o inimigo sabendo que iriam morrer. E por essa atitude de colocar os olhos no Senhor, entregar o problema nas mãos do Senhor, eles têm uma resposta totalmente diferente. O Vale de Beraca, na verdade, significa Vale da Bênção, né? Então, o lugar da morte se tornou o lugar da bênção, onde eles conseguiram saquear ali aqueles despojos. E a Bíblia fala que era muito. Durante 3 dias, eles saquearam aqueles despojos, bens preciosos estavam ali. Então, o teu problema, o meu problema, está nas mãos do Senhor. Deus pode, nós não podemos nada, mas o nosso Deus, Ele pode transformar o nosso problema em bênção. Ele pode transformar a nossa derrota em vitória. Aleluia, glória a Deus. Nós não sabemos, nós não temos poder de ir lá na frente e saber depois como que as coisas vão acontecer, como vão ficar quando aquele problema vier em nossas vidas, mas Deus já está lá na frente. Ele já está visualizando tudo que irá acontecer em nossas vidas. Então é necessário, meus amados, entregar a nossa vida ao Senhor. Entregar os nossos problemas nas mãos do Senhor. Não tente resolver problemas com sua própria capacitação, achando que tudo você pode, que é fácil demais, que você é qualificado em todas as áreas. Não faça isso. Tenha um espírito quebrantado, um coração humilde, que reconheça a soberania do Senhor em todas as coisas. Comece a colocar os seus problemas nas mãos do Senhor. Independente de qual tamanho ele seja, existem problemas pequenos e existem problemas muito maiores. Mas mesmo esses problemas sendo grandes, eles não são maiores que o nosso Deus. Glória a Deus. Precisamos viver na dependência do Senhor. Precisamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Precisamos reconhecer que somos pequenos demais, que somos totalmente dependentes dele. Aleluia, glória a Deus. Eu já estou encerrando por aqui. É uma palavra breve, mas uma palavra que fala muito aos nossos corações. Precisamos ter uma postura diferente. Precisamos ter uma postura de oração. Vivemos numa sociedade que está atravessando um momento muito difícil. Não pense que as coisas vão melhorar num piscar de olhos. Infelizmente elas não vão. Precisamos ser o sal da terra, precisamos ser a luz desse mundo, precisamos ser usados pelo Senhor para que vidas possam conhecê-lo. E isso acontece quando passamos por problemas.
Às vezes vamos passar por problemas que vamos colocá-los nas mãos do Senhor e Deus vai resolver, que outras vidas vão olhar e vão falar: cara, eu quero conhecer esse Deus. O Deus dessa pessoa é poderoso mesmo. Olha o que aconteceu com essa pessoa e olha como que as coisas aconteceram na vida dela. Como esse povo que tinha um grande problema de morte, e foi abençoado. Deus trouxe vida, Deus trouxe abundância. Deus quer fazer isso em nossas vidas. Amém, igreja? Se você em algum momento se distraiu nessa palavra, eu quero que você grave pelo menos algumas coisas aqui. Não pare de orar. Ore em todo o tempo, andando na rua, vendo situações acontecendo na sua casa, no banheiro, não sei, se alimentando, orando em pensamento, buscando a presença do Senhor. Outra coisa, comece a se preparar. Faça jejuns ao Senhor, não em prol de coisas materiais, mas em prol de conhecer mais o Senhor, de conhecê-lo e fazer a vontade dele em sua vida, viver o novo de Deus para a sua vida. Comece esse momento de busca ao Senhor, de preparação. Deus quer fazer a obra por completo. Precisamos também conhecer mais o Senhor. Comece a adorar também ao Senhor. Adore o Senhor independente do que você esteja passando. Nos momentos difíceis da vida, comece a adorar ao Senhor. Se prostre aos pés do Senhor. Adore ao Senhor. Você vai ver o novo de Deus. Coisas maravilhosas vão estar acontecendo em sua vida, em minha vida, no momento que adoramos ao Senhor. E por último, louve ao Senhor. Busque esse louvor, não de forma para cantar simplesmente uma música, mas louve o Senhor de toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, sabendo que aquele louvor é para Deus. Você não precisa saber notas musicais ou fazer uma aula de canto. Você precisa louvar, sabendo que você está louvando o seu Criador, aquele que te criou, aquele que te salvou, aquele que te deu uma nova vida, aquele que te ama, que sempre estará do teu lado. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor. Eu quero fazer uma oração nessa manhã por sua vida. Você que nos assiste em casa, eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe qual é o seu problema e Ele tem uma solução para o seu problema. Então eu quero fazer uma oração nesse momento. Logo após a gente vai estar louvando ao Senhor. À noite o culto vai ser transmitido a partir das 18 horas, onde eu vou estar falando um pouco sobre a fragilidade da vida e a perfeição de Deus. Nesse momento vamos orar aqui, para que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Convido a igreja a ficar de pé. Senhor, ó Pai, estamos reunidos aqui na Tua presença, Pai, porque cremos no Teu poder, Pai. Senhor, estamos reunidos aqui porque para nós é importante estarmos na casa do Senhor. Para nós é importante orar, adorar, louvar ao nosso Deus, porque somos dependentes do Senhor. Reconhecemos a Tua soberania, Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei qual é o problema que meus irmãos possam estar atravessando. Eu sei que os problemas nos cercam constantemente, mas também creio e sei que o nosso Deus é maior do que qualquer problema
que venha de encontro às nossas vidas, Pai. E nesse momento vamos orar aqui. Orar acreditando que o Senhor estará operando o milagre em nossas vidas, Pai. Senhor, colocamos diante do Senhor esse problema que nos acometeu. Senhor, que Tu possa estar vindo de encontro a essa situação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, declaramos que não sabemos como resolvê-lo, não sabemos como proceder, mas colocamos os nossos olhos no Senhor nessa manhã, Pai. Cremos no Teu poder, cremos que Tu pode todas as coisas, Pai. Cremos que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, creia agora, meu irmão. Tome posse da palavra do Senhor. Tome posse das promessas do Senhor em sua vida nessa manhã. Não perca a oportunidade de viver a palavra de Deus em sua vida. Comece a crer, comece a orar, comece a adorar ao Senhor, porque Ele pode resolver o seu problema. Nós somos pequenos demais, nós temos muitas falhas, mas o nosso Deus é perfeito. Então creia nessa manhã que Deus estará com você nesse problema. Deus estará trabalhando em sua vida para que outras pessoas possam reconhecer, acreditar no poder de Deus, como lemos nessas palavras, que o Senhor trouxe a salvação, o Senhor trouxe o milagre naquele problema, o Senhor trouxe a vida naquele problema, onde o povo acreditava que iria morrer. O Senhor trouxe vida, o Senhor trouxe salvação, e Deus quer trazer vida, Deus quer trazer salvação, Deus quer trabalhar nas suas emoções nessa manhã. Continue crendo, continue acreditando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos o poder de Deus em nossas vidas. Declaramos que esse problema está nas mãos do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento. Obrigado porque cremos que o Senhor estará agindo em nossas vidas e poderemos dar testemunho de quão grande é nosso Deus. Glória a Deus. Creia, meu amado, creia, minha amada, o Senhor é contigo. Creia somente, confie no Senhor. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos declarar essa canção e se render, né, aos pés desse poderoso Deus. Aleluia. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Aleluia, Jesus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu, Jesus. Aleluia. Declare a Ele que você está rendido. Os momentos e os dias meus
feita a tua perfeita vontade. Nós queremos realmente viver essa vida, Senhor, de entrega, de louvor, de gratidão, ainda que os problemas tentem tirar a nossa visão. Os nossos olhos estão postos em Ti. Pai, muito obrigada por essa manhã, por essa palavra, por essa direção, porque mesmo quando não soubermos o que fazer, sabemos uma coisa: precisamos manter os nossos olhos fitos em Ti, olhando para Ti. Aleluia! Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, muito obrigada. Nos leva debaixo da Tua proteção, da Tua presença. Se mantenha em nossas vidas. Queremos ter uma vida pertinho do Senhor. Que essa semana possamos colocar em prática, possamos viver essa verdade. Muito obrigada, Pai. Nós te somos gratos, te engrandecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Aleluia. Antes de terminar, dê um forte aplauso, mas aquele aplauso de adoração ao nosso Deus. Aleluia.